Olá, vamos tratar do dever de prestar informações ao fisco. Como os amigos bem sabem e as amigas, em relação às obrigações tributárias acessórias, existem as obrigações de fazer e as obrigações de não fazer no interesse da fiscalização e da arrecadação tributária. Uma das mais importantes obrigações de fazer, no que se refere à obrigação tributária acessória, são esses deveres que a legislação impõe a um terceiro de prestar informações ao fisco. Então, vamos aqui trabalhar esse tema, vamos também verificar a questão do sigilo funcional, a questão também de que determinadas profissões, elas, no que se refere à sua intimidade, elas preservam a vida privada, e isso também é regulamentado em lei, como as profissões de advogado, de médico, a questão do padre. É isso que vamos tratar a partir de agora, assunto importante que recorrentemente está presente nas provas. Então vamos lá. Veja aí. Fiscalização e dever de informar e sigilo fiscal. Vocês verificam aí que o dever de prestar informações ao fisco é parte do regular cumprimento das obrigações tributárias acessórias. Então, como eu bem falei, aqui vem o primeiro ponto. Se é parte regular de cumprir com as obrigações tributárias acessórias, verifique que esse tema está no âmbito da legislação tributária. Então, há dispositivo expresso no que se refere a tema de legislação tributária, abrangendo aí todas as normas tributárias referentes no ordenamento jurídico. Então, isso é importante, que muitas provas se cobra a literalidade e verifica-se que também abrange, por exemplo, decretos normativos também regulam a matéria. Mas é importante saber que um decreto normativo não pode sobrepor uma lei. Por exemplo, a lei que trata da função de advogado, né, da profissão de advogado, regulamenta a questão do sigilo. Então, um decreto não pode se sobrepor à lei. Agora, verifique que o tema de dever de informações tributárias é tema de legislação, se for cobrado dessa forma, de maneira literal, na sua prova. Verifique aí, né, que dois importantes dispositivos aqui temos nesse tema. O artigo 197 e o artigo 198. Então, vamos aí iniciar com o artigo 197 do CTN, que fala que, mediante intimação escrita e sem necessidade de autorização judicial, então veja, não há necessidade aí de uma autorização de um magistrado, apenas se necessita de uma intimação escrita. Então, qualquer intimação escrita, essa intimação escrita é importante, uma vez que ela é relacionada a dois procedimentos tributários, que são tanto a impossibilidade, depois de uma intimação escrita, de se fazer uma denúncia espontânea, como também a antecipação do prazo de decadência, como vocês já estudaram. Então, uma intimação escrita, uma notificação, já é umbilicalmente relacionada a esses dois temas tributários fundamentais. Impossibilidade da questão da chamada delação premiada, do artigo 138 do CTN, também chamada de denúncia espontânea, e também antecipação do prazo de decadência, antecipação do prazo para fins de lançamento tributário, se for relacionado àquele em que a intimação está sendo feita. Então, veja, sem autorização judicial, isso é importante, cai demais em prova, não é preciso aí a reserva de jurisdição, são obrigados a prestar à autoridade administrativa todas as informações de que disponham em relação aos bens, negócios ou atividades de terceiros. Então, e aí especificam, né, alguns pontos, como tabeliãs, inscrições, escrivães e demais serventuários, os bancos, as casas bancárias, caixas econômicas e demais instituições financeiras. Aqui, no que se refere às instituições financeiras, quero chamar a sua atenção que o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência no sentido em que o sigilo bancário ele deve ser mantido, ou seja, no que
tange a autoridade administrativa fiscal, ela não pode quebrar o sigilo bancário em razão do princípio da reserva de jurisdição. Só quem teria esse poder seria o magistrado e também as comissões parlamentares de inquérito no que tange ao seu poder de investigação. Então veja, as empresas que administram bens, né, os corretores, leiloeiros e despachantes oficiais, os inventariantes, os síndicos, comissários e liquidatários, quaisquer outras entidades ou pessoas em que a lei designe em razão de seu cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. E aí vem um ponto fundamental. Claro, por exemplo, a profissão de advogado, a profissão de contador. O sigilo, nesse caso, é fundamental, né, que eles mantenham a privacidade do cliente. Então, há também este limite em relação de como é regulamentada a profissão. Então, no caso do advogado, existe, inclusive, o dever ético de preservar, né, a intimidade do cliente. Então, se ele for intimado, ele pode manter, sim, o seu sigilo profissional. Isso é importante, é o que vamos ver logo a seguir. Então, veja, o parágrafo único do mesmo dispositivo faz relevante ressalva, afirmando que a obrigação de prestar informações não abrange informações quanto a fatos sobre os quais o informante esteja legalmente obrigado a observar, né, segredo em razão do cargo, ofício, função, ministério, atividade ou profissão. Então, perceba que esse ponto vai ser na lei que regulamentou a profissão. Por exemplo, na lei que regulamentou a profissão de psicólogo, na lei que regulamentou a profissão de médico, na lei que regulamentou a profissão de advogado, na lei que regulamentou a questão da profissão de psiquiatra, um médico especializado. Então, veja que isso tudo nos termos da lei, né? No caso da igreja, dos padres, isso aí decorre até da Constituição, da preservação ao sigilo, no caso, né, de a pessoa, né, vocês sabem que muitas pessoas vão diariamente, às vezes semanalmente, confessar aos padres, e os padres têm o dever de manter esse sigilo, e o dever de prestar informação não se sobrepõe ao dever de preservar o sigilo no que se refere às confissões aos padres, por exemplo. Então isso é importante. Assim, em razão do sigilo profissional ou sacerdotal, os advogados, médicos, psicólogos, padres, dentre outros, não estão obrigados a prestar informações sobre confidências de clientes ou de pessoas que lhe procuram. Isso é importante, porque a profissão dessas, né, essa profissão de médico, de advogado, de contador, ela vive realmente de manter o sigilo, né, em relação aos clientes. Então veja, no outro ponto, sem prejuízo do disposto na legislação criminal, veja que é proibida a divulgação por parte da Fazenda Pública ou de seus servidores de informações obtidas, né, informações obtidas ou informação obtida em razão do ofício sobre a situação econômica ou financeira do sujeito passivo ou de terceiros e sobre a natureza ou estado de seus negócios ou atividades. É claro, se o fisco tem estas informações, né, ele obtém essas informações, ele deve preservar o sigilo das informações, não pode divulgar amplamente, mas tem exceções que vamos ver logo em seguida, que estão presentes no artigo 198. Então, esse dever do fisco de manter o sigilo é chamado, em provas, de sigilo fiscal. Então, em regra, o fisco, obtendo informações de terceiro, tem que manter o segredo, salvo em determinadas situações que vamos ver a partir de agora, como requisição de autoridade judiciária no interesse da justiça. Então, veja que se o juiz ele requer informações referentes a esse sigilo, a autoridade administrativa é obrigada a prestar essas informações ao juiz. Veja também solicitações de outra autoridade administrativa no interesse da administração pública, e aqui vem um ponto fundamental para a prova. Desde que seja comprovada a instauração,
regular de processo administrativo no órgão ou na entidade respectiva com o objetivo de investigar o sujeito passivo a que se refere a informação por prática de infração administrativa. Então aí existem dois requisitos fundamentais: existência de processo regular administrativo e investigação referente a uma infração administrativa. Então, só nesses casos que é possível outra autoridade administrativa solicitar. E já caiu em prova em que se não é repassada essa informação, é claro que a outra autoridade administrativa também deve manter o sigilo. Veja aí o terceiro ponto, a requisição de CPI, né? Requisição da Comissão Parlamentar de Inquérito. Perceba que o poder de investigação da CPI decorre diretamente da Constituição, do artigo 58, parágrafo 3º. Então, nesse caso, é importante você saber que a requisição por parte da CPI, né, de informações fiscais só pode ser feita, segundo o Supremo Tribunal Federal, de acordo com o princípio da colegialidade. O que quer dizer o princípio da colegialidade? Quer dizer que a requisição deve ser motivada pela votação da maioria absoluta presente na Comissão Parlamentar de Inquérito. Então, para se fazer essa requisição de informações fiscais, deve haver a votação da maioria absoluta. Então, se são 12 membros presentes numa CPI mista, tem que ter 7 votos para a quebra do sigilo fiscal. Então, deve-se observar o princípio da colegialidade. E, claro, também o princípio da motivação. Como qualquer ato administrativo, deve existir a fundamentação do pedido, ok? Por quê? Porque isso é um princípio do direito processual administrativo. Veja também que esse ponto é importante, não está no CTN, no artigo 198, mas é uma interpretação que decorre do ordenamento jurídico, que se refere ao direito da requisição pelo Ministério Público. Por quê? Porque está presente na lei complementar que trata do Ministério Público. Então, requisição do Ministério Público da União, desde que concernente a fatos e pessoas determinadas. Isso está presente no artigo 8º, parágrafo 2º da lei que regula o Ministério Público da União, Lei Complementar 75 de 93. Então, preste atenção, esse é um ponto que tem constantemente incidido nas provas, a requisição por parte do Ministério Público da União, presente no artigo 8º, parágrafo 2º da Lei Complementar 75 de 93. Perceba um ponto importante, que o intercâmbio de informação sigilosa no âmbito da administração será realizado mediante processo regularmente instaurado e a entrega será feita pessoalmente à autoridade solicitante mediante recibo e o que eu cansei de falar aqui para vocês, importantíssimo. Veja, que formalize a transferência e assegure a preservação do sigilo. Então veja que esse ponto é fundamental. A leitura do artigo 198 e dentro do artigo 198 você verificar que além daquelas possibilidades, existe a possibilidade de requisição pela CPI, e isso cai em provas de direito tributário, e existe a possibilidade de requisição também por parte do Ministério Público da União. No outro ponto, veja que o próprio CTN regula que alguns tipos de informações fiscais não estão sob a égide, ou seja, não estão abarcadas pelo sigilo fiscal. Isto é, estas informações podem ser amplamente divulgadas. Quais sejam essas informações? Representações fiscais para fins penais, inscrições na dívida ativa da Fazenda Pública, parcelamento ou moratória do crédito tributário. Então veja aí 3 pontos. Não estão, para a gente concluir esse bloco, não estão abarcadas pelo sigilo fiscal, ou seja, não há sigilo fiscal, as representações fiscais para fins penais, não estão abrangidas também as inscrições em dívida ativa e os parcelamentos ou a moratória, ou seja, os contribuintes que estão em parcelamento ou em moratória tributária, que são hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário,
não tem essa intimidade preservada. Então, concluindo, representações, né, fiscais para fins penais, inscrições em dívida ativa e parcelamento ou moratória não estão abarcadas pelo sigilo fiscal. Até daqui a pouco.